título da mensagem dessa noite é Virtudes Antagônicas. Virtudes Antagônicas. E eu queria compartilhar 2 Timóteo, capítulo 2, verso 13 e 15, para introduzir o tema, depois a gente se aprofundar um pouquinho mais nele. 2 Timóteo, capítulo 2, verso 13 a 15. Diz assim a palavra de Deus: se somos infiéis, Ele permanece fiel, pois não pode negar-se a si mesmo. Continue a lembrar essas coisas a todos, advertindo-os solenemente diante de Deus, para que não se envolvam em discussões acerca de palavras. Isso não tem proveito e serve apenas para perverter os ouvintes. Procure apresentar-se a Deus aprovado, como obreiro que não tem do que se envergonhar, que maneja corretamente a palavra da verdade. Existe uma palavra, ou melhor, existem várias palavras, mas existem palavras da verdade, não é? Palavras que professam aquilo que é reto, aquilo que é real, aquilo que é verdadeiro. E essas palavras estão consignadas nas Escrituras Sagradas, a palavra de Deus, a revelação especial do Senhor para mim e para você. Se somos infiéis, Ele permanece fiel, pois não pode negar-se a si mesmo. Aqui o autor sagrado faz uma distinção bem apropriada entre nós e Deus. Ele diz que nós somos infiéis, não é? Mas Deus é fiel. E Ele é fiel porque não pode negar-se a si mesmo, ou seja, parece que a fidelidade, e quando o texto fala aqui infiel e fiel, não tem a ver com fiel de fé, tem a ver com fiel de fidelidade. Quando ele diz que Deus não pode ser infiel, porque se ele for infiel, ele vai negar-se a si mesmo, ele está quase que fazendo uma colagem bem íntima entre a fidelidade e a pessoa de Deus. Ou seja, Deus ser infiel é como que negasse a sua própria divindade. Essa fidelidade está ligada a tal modo a Deus que não ser fiel, que não manter-se em fidelidade é como não ser Deus. E nós, como seguidores de Jesus, precisamos ter uma parcela expressiva dessa fidelidade. E fidelidade tem a ver com o ato, a ação de manter-se constante. Manter-se constante. Fidelidade é isso. É permanência. É constância. Devemos ter essa permanência e essa constância em fazer o bem, em seguir a Deus. Devemos ter essa fidelidade, essa constância em deixar o mal, em deixar o que não presta, em deixar o que Deus não se agrada. E essa é a grande luta das nossas vidas. Luta das nossas vidas. Manter-se bons e deixar o que não é bom. Porque é uma tentação que não é somente sua, é minha, é nossa, de não continuar sendo bons, né? De não continuar no ritmo do crescimento, de baixar a guarda,
de diminuir os passos, de cair no comodismo. Essa é uma tendência nossa, é uma tendência sua, uma tendência minha, uma tendência do ser humano. Deixar de ser bom, não é? Não ter mais aquela pegada, aquela garra, aquele desejo de fazer o bem. Ou então ficar com preguiça de deixar o mal. Ficar com preguiça de deixar o que não presta. Ficar com preguiça de deixar os erros. Ficar com preguiça de queimar aquele pecadinho de estimação. Grandes homens de Deus tiveram essa luta, né? E alguns deles, a palavra esclarece que poderiam ter sido melhores. Todos nós poderíamos ter sido melhores, mas a palavra registra algumas experiências bem precisas, né? De alguém que foi muito bom, mas baixou a guarda. Baixou a guarda. Davi é um caso típico disso, né? Davi baixou a guarda. O texto ensina que no tempo em que os reis iam à guerra, Davi ficou onde? No palácio, observando o que não devia, não é? Olhando para o que não era santo. E terminou tropeçando, ficou com preguiça, sabe? Pô, já lutei tantas guerras, já matei tanta gente em favor de Israel, já fiz tanto pelo meu povo, já servi tanto, já matei gigante, já matei inimigo, reinei durante tantos anos. Deixa eu ficar aqui agora, curtindo, no palácio. E a gente sabe o final dessa história. E não foi bacana, porque ele não se manteve na fidelidade, manteve seguindo o que era bom, não é? Abaixou a guarda no meio da luta, não pode. A gente só baixa a guarda quando chega no céu. Enquanto a gente está pelejando aqui, enquanto a gente está no meio do ringue, em cima do ringue, a gente vai ter que estar com a guarda sempre levantada, porque se a gente abaixar, o diabo vem e dá o direto. De uma hora para outra a gente cai. Por isso a importância da manutenção, da constância, da fidelidade, né, de imitar a Deus, que não pode negar a si mesmo, porque Ele é o mesmo o tempo todo. Ele caminha no mesmo ritmo. Mas a gente não, a gente às vezes abre brecha, a gente às vezes dá espaço e terminamos fazendo aquilo que não seria o ideal. São essas as duas grandes lutas que nós travamos. A primeira é continuar sendo bons e a segunda é deixar de sermos ruins. Lutar para continuar sendo bom. Você tem áreas virtuosas em sua vida? Eu sei que você tem diversas áreas virtuosas, né? Diversas áreas que você já conquistou, diversos montes que você já escalou, mas não tenha dúvida, se você deixar de se esforçar, você vai descer no monte. Se você deixar de continuar lutando e guerreando, você vai descer. Eu sempre brinco aqui dizendo que, quando eu era pequeno, em Salvador, eu gostava de subir uma escada rolante que estava descendo. Eu sempre conto essa história, já contei umas 100 vezes aqui na igreja. A escada rolante estava descendo, eu subia. E nessa luta, se eu parasse um pouquinho, eu estava embaixo. Assim é a vida cristã. Se a gente não correr mais rápido do que a escada que está descendo, a gente volta para baixo. A gente pode estar pertinho lá de cima. Se deixou de se esforçar, volta para baixo. Se deixou de continuar com os músculos ativos, né, vai para baixo. Essa é a primeira luta. E a segunda luta é tirar a preguiça de deixar de lutar para melhorar. Não é? A gente às vezes pensa, poxa, mas eu já tenho tantos anos, eu já sou velho, eu já tenho mais de 80, mais de 90, vou continuar. Para continuar lutando contra os erros, continuar tentando ser melhor, continuar tentando ser
ser mais parecido com Jesus até o final dos nossos dias. Essa luta não pode deixar de ser travada. É uma luta constante que a gente precisa para ser agradável aos olhos de Deus, continuar lutando para deixar de sermos ruins, em áreas que nós precisamos deixar. Não é? O primeiro ponto que eu queria ver com vocês hoje é exatamente essa virtude de permanecer. Não é? Colossenses 3, verso 1 e 2 diz assim: portanto, já que vocês ressuscitaram com Cristo, procurem as coisas que são do alto, onde Cristo está sentado à direita de Deus. Mantenham o pensamento nas coisas do alto. Não é? Já que a gente ressuscitou com Cristo, e a palavra de Deus ensina isso de fato, que a gente já morreu para o mundo e ressuscitou com Cristo, procure as coisas que são do alto. E procurar tem a ver com essa ação ativa, não é? Tem a ver com essa ação de você ir até a coisa. Parece que a coisa não vem até você. Quer crescer? Precisa ir até o crescimento. O crescimento não virá até você. Como qualquer coisa na vida. Se a gente quer crescer, a gente precisa procurar. Não é? Se a gente quer crescer, a gente tem que mantenham o pensamento nas coisas do alto. Ser bom não é tão difícil. Não é tão difícil que continuar sendo bom. Não é? Continuar sendo bom é mais difícil do que alcançar a virtude em alguma área específica. A gente alcança, mas a gente facilmente desalcança. Então, o desafio é alcançar e manter. Alcançar e manter. Não é? Alcançar e manter. Essa constância no ser bom. Isso é o que faz a diferença de uma pessoa competente para uma pessoa incompetente. O competente, ele faz geralmente as coisas bem feitas. O incompetente, às vezes, de vez em quando, faz uma coisa boa. Não é? De vez em quando acerta. E a gente, às vezes, acha que as coisas com Deus caem do céu. A gente não precisa procurar, a gente não precisa buscar, a gente não precisa lutar para ter. Não, precisa, busque. A palavra de Deus ensina, procurem. E a ação de procurar é uma ação ativa. Eu procuro alguma coisa, não é? Eu vou atrás, eu quero saber onde está, eu boto para cima para ver se está embaixo, né? Eu me esforço. Vê que a palavra de Deus, perceba, não diz assim, as coisas do alto vão te procurar. Não, procure, você quer? Procure as coisas do alto. É você que tem que procurar. Sou eu que tenho que procurar. Somos nós que temos que procurar as coisas do alto. E manter. Isso porque há sempre a possibilidade de você desmanter, de descontinuar, de cessar. Né? Procure e mantenha. Procurem as coisas que são do alto. Aí o verso 2 diz, mantenham o pensamento nas coisas do alto. Porque às vezes a gente pensa nas coisas do alto, daqui a pouco está pensando nas coisas de baixo. Pensa nas coisas do alto, pensa nas coisas de baixo. Pensa nas coisas do alto, pensa. Mantenha, não é? Mantenha o pensamento nas coisas que são do alto. Isso faz parte da vida de todos nós. Qualquer pessoa, para ser boa naquilo que ela faz, ela tem que procurar. Não é? Qual atleta não precisou lutar, procurar, buscar, treinar? E a gente, como cristão, a gente pensa que não precisa fazer isso, que as coisas vão cair do céu, que eu vou ser santo e agradável a Deus, independente da minha vontade. Não é assim. A gente precisa quer ser agradável a Deus? Procure as coisas do alto. Quer ser agradável a Deus? Busque. A gente pensa que com as coisas espirituais são diferentes. Não é? Se seus olhos forem bons, seu corpo será luminoso. Mas quem é o dono do seu olho? Sou eu?
Não, o dono do seu olho é você. É você que precisa, não é? Olhar para o que é luminoso. É você que precisa gastar tempo com o que faz parte das coisas, com as coisas de Deus. Com a vida cristã é a mesma coisa. Não tem diferença. A gente precisa buscar, a gente precisa procurar. Senão, a gente não vai permanecer. Já se disse que o que importa não é como a gente começa, como a gente termina. Porque quem termina bem é porque teve constância. Começar bem é fácil, mas terminar bem não é tanto. Porque para terminar bem, você precisa não somente um dia ter começado bem, mas você precisa ter a constância para continuar sendo bom. E isso é o que separa os excelentes dos medíocres. A constância, o desejo de continuar sendo bom. E isso aos olhos de Deus também. Ah, mas quando eu me converti era ótimo, era uma beleza, eu estava no primeiro amor e eu vivia uma vida tal, assim e assado. Não interessa, você continua assim? Se você não continua, poxa, pobre de você. Quão bom seria se você tivesse melhor do que você já esteve um dia? Que a gente pudesse ser melhor do que a gente já foi antes. Que bom seria, como Deus iria se agradar, não é? Virtudes antagônicas, mas se existe a virtude na permanência, há também a virtude na mudança. Virtude em mudar, não é? Se permanecer é difícil, mudar é ainda mais. Coisinha difícil é mudar. Meu Deus do céu. E quanto mais eu envelheço, mais vai ficando difícil. Porque eu vou me acostumando, eu vou me tradicionalizando com meus erros. Eu vou me acostumando com os meus pecados e eu não quero mudar, eu quero manter a minha vida no mesmo ritmo. Eu vou ficando com preguiça das mudanças. Mas a gente não pode deixar que isso aconteça, irmãos. Deus não quer que a gente permita que isso aconteça. Mudar é difícil, é muito difícil, mas é necessário. Mudar é necessário. Qualquer mudança dá muito trabalho, você sabe disso. A gente precisou de uns 30 homens para mudar alguns móveis durante uma manhã daqui para o prédio anexo. Os 30 homens trabalharam arduamente para isso. Difícil, 30 homens. Mudar é difícil. Mudar não é fácil. Mudar é uma coisa complicada. E mudar comportamentos, então, é a coisa mais complicada que existe. Não é? Porque gera zona de desconforto, gera falta de adaptação, não é? Gera negativas do que a gente está acostumado, gera desconfortos incríveis. Mas é necessário. É necessário que a gente tenha coragem para fazer as mudanças que forem necessárias a fim de agradar a Jesus, saindo da nossa zona de conforto. Jeremias capítulo 7, versos 5 e 7 diz assim, 5 a 7. Mas se vocês realmente corrigirem a sua conduta e as suas ações, e se de fato tratarem uns aos outros com justiça, se não oprimirem o estrangeiro, o órfão e a viúva, e não derramarem sangue inocente neste lugar, e se vocês não seguirem outros deuses para a sua própria ruína, então eu os farei habitar neste lugar, na terra que dei aos seus antepassados desde a antiguidade e para sempre. Mas se vocês realmente corrigirem a sua conduta, quer dizer, há necessidade da gente corrigir nossas condutas em algumas posturas específicas. Na permanência, a luta, na virtude de permanecer, a luta é para continuar sendo bom. Na virtude de mudar, a luta é para deixar o que não é bom. E deixar o que não é bom, crescer dói. Mudar dói. Mudar
dói. E a gente precisa pagar o preço da dor da mudança. O crescimento dói, a criança quando nasce chora, não é? Depois quando fica adolescente, quem chora são os pais, não é? Faz parte, cresce, dói, em algum lugar dói, não é? A gente precisa se acostumar com a dor, não é? Eu lembro que na minha adolescência eu cresci assim, em um ano eu cresci não sei quantos centímetros, e meus sapatos não acompanhavam os meus pés. Então na minha adolescência eu sempre estava com o pé dolorido, porque eu tinha, o pé cresceu, mas o sapato continuou, né? Então doía, crescer dói, crescer incomoda, crescer gera desconforto, crescer não é algo fácil. Transformar não é algo fácil. Se você perguntasse para o grão de feijão se ele está gostando ali daquela pressão, ele vai dizer, não, está doendo. Está doendo. Mas somente na pressão o feijão vira feijoada. É somente na pressão que a gente cresce. A gente precisa pagar o preço de entrar na pressão e dizer assim, Senhor, do fundo do meu coração, se há em mim algum caminho mau, me ajude a mudar, me dê força, me dê coragem, me dê garra para poder, de alguma forma, mudar aquilo que não está correto em minha vida, não é? Então a gente tem que ter a coragem de mudar. Virtudes antagônicas. A virtude agora não é mais nem de permanecer, nem de mudar. É a virtude de lembrar. Não é? Virtude de lembrar. O ouro foi feito para brilhar para sempre. O tempo não lhe tira o valor. É a única coisa que terá sempre valor é o ouro. Por isso que nas épocas de crises econômicas, o ouro ele sempre se valoriza de maneira mais rápida, porque é um investimento seguro, não é um investimento que não tem erro. O único problema é o ladrão. Tirando isso, ele vai permanecer ali com o seu valor. Os judeus, na época do nazismo, que estavam fugindo da Alemanha, eles vendiam suas empresas, suas casas, seus patrimônios, somente não em dinheiro, não trabalhavam com dinheiro, só com ouro, porque ele sabia que o ouro valia em qualquer lugar. E o ouro tem essa capacidade de lembrar o seu valor, não é? E uma das virtudes de ouro que nós podemos ter, não é a virtude de lembrar, é a virtude da gratidão. Não é? Ser grato é eternizar o bem que nos fizeram. Ser grato é eternizar o bem que nos fizeram. É a ação no presente em relação a um bem que nos fizeram no passado. É a lembrança que vale a pena ter. Lembrança de ouro. Lembrança de ouro. Eternizada na nossa mente, no nosso coração. É trazer para o presente o passado, em um caminho que é exatamente o oposto do caminho da mágoa. A mágoa traz do passado para o presente o que não presta. A gratidão traz do passado para o presente aquilo que foi feito de bom para nós. E a gente precisa colocar em prática essa virtude da lembrança, a virtude do bem que nos fizeram, a virtude daquilo que foi feito por nós, virtude do que já recebemos de alguém. E Jesus elogia essa postura, quando ele cura os 10 leprosos, um só volta para agradecer, ele pergunta, onde estão os outros 9? Quer dizer, ele percebe que nem todos voltaram para agradecer, ou seja, a maioria não voltou para agradecer. Ou seja, a gratidão não faz parte da nossa natureza. E como cristãos, nós somos chamados a mortificar a nossa natureza carnal. Buscando o quê? As coisas do alto. Jesus ensina para mim e para você
que há virtude em lembrar de algumas situações específicas. É mais do que dizer obrigado. Não é? Dizer obrigado é muito pouco. Dizer obrigado diz muito pouco sobre gratidão. Gratidão é viver a vida dizendo obrigado. É viver obrigado. É viver dizendo obrigado. Com as mãos, não com a boca. Falar com a boca é fácil. Mas falar obrigado com as mãos é mais difícil. O texto bíblico nos ensina, em Colossenses 3,15, que a paz de Cristo seja o juiz em seu coração, visto que vocês foram chamados para viver em paz como membros de um só corpo. E o apóstolo termina, e sejam agradecidos. E sejam agradecidos. Você tem sido como aquele único leproso que voltou para agradecer a cura que recebeu? Ou você tem sido como a maioria de nós somos? Ingratos. Você reconhece o bem que fizeram para você? A bênção que você recebeu de alguém? Algum dia? Ou a gente se esquece? Virtude de lembrar. E finalmente, virtudes antagônicas. Há virtude em também esquecer. Há virtude em também esquecer. Não podemos nos esquecer que devemos esquecer. Precisamos nos lembrar de esquecer. Precisamos nos lembrar de esquecer. E na nossa vida cristã, essa ação mais própria, mais virtuosa de esquecer é o perdão. Não é? Perdoar é esquecer. Esquecer. O perdão é o fogo que queima os males que nos fizeram. Se a gratidão é de ouro, a mágoa deve ser de papel, pronta para ser queimada pelo fogo do perdão. Deve queimar no nosso, deve ter, né, a gente deve ter no coração uma câmara de incineração, pronta para queimar todos os males que já nos fizeram. Toda mágoa que brote no nosso coração tem que ser imediatamente queimada. Mas tem gente que não tem a câmara de incineração no coração. Sabe o que é que ela tem às vezes no coração? Um aterro sanitário. Infelizmente. Arquiva mágoa dentro de si. Arquivadores de mágoa. Arquivadores dos males passados. E é isso que às vezes a gente faz com o nosso coraçãozinho, deixa o nosso coraçãozinho assim com cheiro ruim. Por quê? Porque está, em vez de queimando, economizando sujeira. Fazendo depósito de lixo no nosso coração. E aí fica mal, fica ruim, fica desagradável, o cheiro não fica legal, fica ruim. A gente tem essa câmara constante para incinerar. Fez mal comigo? Não tem problema. É ele Deus, é ela e Deus. Não tem nada a ver comigo. A vingança pertence ao Senhor, porque a palavra de Deus ensina. Não é minha, é problema dele. Quem errou foi ele, eu estou de boa. É assim que se vive bem. O que se pode viver bem. Perdão é o único antisséptico que funciona nos relacionamentos. Não existe relacionamento longevo sem perdão, seja ele qual for. Não é?
Seja de amigo, de esposa com marido, marido com esposa, filho com pai, pai com filho. Se não tiver perdão, vai ter ali um desgaste, vai ter ali uma coisa que não é legal. Porque, irmãos, uma das nossas confissões de fé é que nós somos pecadores, não é isso? Eu sou pecador e você também. Se você é pecador, significa que você vai fazer bobagem. Vai fazer, não é que pode, não, vai fazer. Não é se. Não existe se, você vai fazer bobagem. Vai fazer. A nossa confissão de fé é essa, eu sou pecador, Jesus morreu por isso. Na oração do Pai Nosso, nós dizemos, perdoai os nossos pecados. A oração que Jesus nos ensinou já confessa isso, eu sou pecador, perdoa Jesus o meu pecado, eu sou pecador. E se a gente é pecador, a gente vai fazer bobagem. E se a gente é pecador que convive com outro pecador, o que é que vai acontecer? São bobagens recíprocas. Bobagem de um lado, bobagem de outro, bobagem de lá. E como é que convive assim, com essa bobageira toda? Só existe uma forma, perdoando. Perdoando. Perdoe. Perdoe. Não arquive mágoa no seu coração. Eu não tenho medo de errar. Mais de metade dos divórcios não teriam acontecido se houvesse perdão. Se houvesse perdão. Se houvesse perdão, não teria divórcio. Sabe por que divorciou? Porque te desgastou, não é? Relacionamento ficou ruim. Por quê? Porque houve, né, embates normais, naturais e que não foram perdoados uns aos outros. Mateus capítulo 18, me ajude, Márcia, por favor. Mateus 18, verso 21 e 22. Jesus ensinando a Pedro. Então Pedro aproximou-se de Jesus e perguntou, Senhor, quantas vezes deverei perdoar o meu irmão, quando ele pecar contra mim? Até 7 vezes? 22, Jesus respondeu, eu digo a você que não até 7, mas até 70 vezes 7. Procurou coração contrito, verdadeiro, buscando perdão, perdoe, irmão, perdoe. Perdoe porque você vai precisar dessa moeda também. Você também vai precisar ser perdoado. Conviver produz feridas. Não conviver produz a morte. O que você prefere, a morte ou as feridas? Mas para que essas feridas não gangrenem, é preciso haver perdão. É preciso haver perdão. Dê às pessoas o direito de errar. Dê às pessoas o direito de errar. Você às vezes não erra também? Por que a gente não dá às pessoas o direito de errar? Mas a gente às vezes não é? A gente pede perdão a Deus, mas não perdoa o próximo. E Jesus ensina naquela parábola, né, do credor que devia, trocando em miúdos o ensino, devia milhões, o rei perdoou, mas o outro devia centavos a ele e mandou para a prisão. E é assim que a gente faz quando a gente não quer perdoar o nosso irmão também. A virtude de esquecer. A virtude de esquecer. Tem gente que perdoa, mas sempre que pode aponta. Mas eu me lembro aquele dia que você fez aquilo, sabe tudo de cor. Diz os detalhes. Né? A hora que foi, o dia. Os detalhes, riquíssimos em detalhes. Fala tudo. Por quê? Porque está ainda com aquilo no coração, sabe? Você se lembra aquele dia, aquela terça-feira, dia 3 de novembro, às 10 horas da manhã, que você fez aquilo comigo? Quer dizer, ainda está com o coração impregnado daquela situação específica, né?
Então, a virtude em esquecer. Não se esqueça de esquecer. Não se esqueça de esquecer. Perdoe, faça como Deus. Deus, quando perdoa, Ele nem se lembra. Nem se lembra. Nem se lembra. Sabe aquele pecado que você cometeu, que você pediu perdão? Você se lembra. Deus não se lembra mais. Deus abençoe você, irmão.